Olá, sejam bem-vindos ao The IT Recap. Hoje vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente. Construir uma arquitetura de API na AWS que seja, sabe, uma verdadeira fortaleza. A ideia aqui é bem simples: sair da teoria e ir direto para a prática. No final, o objetivo é que todo mundo consiga desenhar uma solução que seja não só resiliente, mas super segura. Então vamos lá. A API vive caindo bem na hora do pico. As permissões estão, digamos, abertas até demais. E aquele tráfego que deveria ser interno, de repente está saindo para a internet? Se alguma dessas perguntas fez sentido, bom, esta análise de hoje é exatamente para resolver esses pepinos. São sintomas clássicos, né, de uma arquitetura que está pedindo socorro. E a gente vai resolver isso usando as ferramentas certas da AWS. Certo. Para começar, vamos dar uma olhada no cenário de risco, no ponto de partida. Muitas vezes, as arquiteturas nascem de um jeito bem simples, o que é ótimo para começar. Mas essa simplicidade toda, como a gente vai ver, pode esconder uns riscos gigantescos que acabam comprometendo a segurança e, claro, a estabilidade de tudo. Olha só esse cenário. O que eu chamo de o antes. É um pouco caótico, né? A gente tem microserviços expostos direto num Application Load Balancer, ou seja, direto na internet. Chaves de acesso espalhadas por tudo quanto é serviço e, o pior, rotas públicas que foram criadas sem querer. O resultado? Uma latência que ninguém entende e um risco altíssimo, seja de vazar dados ou do serviço simplesmente parar de funcionar. A dor aqui pode ser a indisponibilidade, o vazamento ou até o custo que isso gera. É uma base muito frágil, é exatamente isso que a gente vai arrumar. Beleza, já entendemos o problema, né? Agora, vamos falar da solução. Para construir essa arquitetura robusta, a gente vai se apoiar em 4 pilares essenciais da AWS. Cada um deles tem um papel super importante na construção da nossa fortaleza digital. O primeiro pilar, então, é o API Gateway. Pensa nele como a nossa porta de entrada segura ou front door de tudo. Ele funciona como um proxy gerenciado que vai cuidar de um monte de coisa para a gente. Throttling para controlar o tráfego, WAF para segurança, autenticação, cache. É o nosso ponto central de controle. Ninguém entra sem passar por ele. Depois, a gente precisa de uma base sólida, resiliente. E aí que entram as regiões e as zonas de disponibilidade, ou AZs. Uma região é uma área geográfica, tipo São Paulo. E dentro dessa região, a gente tem várias AZs, que são basicamente data centers independentes um do outro. Por que isso é tão importante? Porque ao distribuir nossos serviços em várias AZs, a gente garante alta disponibilidade. Se um data center tiver um problema, a aplicação continua de pé no outro. Simples assim. O terceiro pilar é o IAM, o Identity and Access Management. A pergunta que o IAM responde é muito direta. Quem pode fazer o quê? É com ele que a gente gerencia usuários, roles, políticas de acesso, e aqui tem um princípio que é a regra de ouro, o menor privilégio. Isso significa que cada serviço, cada componente, só vai ter a permissão estritamente necessária para fazer o trabalho dele. Nem um pingo a mais. E por fim, o quarto pilar, a nossa rede privada na nuvem, a VPC. Gosto da analogia de um campus corporativo. A VPC é o terreno todo cercado. E dentro dela a gente constrói prédios, que são as sub-redes. Tem a sub-rede pública, que tem porta para a rua, para a internet, e tem as sub-redes privadas, bem isoladas lá dentro, onde ficam as coisas mais importantes. É aqui que a gente isola os recursos e define as fronteiras de segurança. E dentro da VPC tem dois conceitos que geram muita confusão, mas são vitais: NECLs e Security Groups. Pensa assim, a NECL, ou Network ACL, é o segurança que fica na portaria do prédio, ou seja, da sub-rede. Ela é stateless, ela não lembra quem entrou. Se alguém entra, precisa de uma regra explícita para sair, e vice-versa. Já o Security Group é o segurança na porta da sala mesmo, do recurso, tipo uma instância EC2. Ele é stateful. Se ele deixou uma conexão sair, ele já sabe que a resposta pode voltar e libera automaticamente. Entender essa diferença é chave. Muito bem! Com os pilares bem definidos, chegou a hora de construir a solução. Vamos colocar a mão na massa e ver o passo a passo, o verdadeiro blueprint para montar essa arquitetura segura de verdade. Então, este é o blueprint do arquiteto. Passo 1. Criar a VPC com várias AZs e sub-redes separadinhas por camada, pública, privada e uma só para dados. Passo 2. Colocar o API Gateway lá na frente já com throttling, limitando as requisições e um WAF opcional.
3. Integrar os backends de forma segura, usando VPC endpoints para Lambda ou um Application Load Balancer privado. O importante é nada exposto. 4. Implementar autenticação forte com JWT, quem sabe um Lambda Authorizer para regras mais complexas. 5. Definir roles do IAM com o mínimo de permissão possível. 6. Configurar a segurança da rede usando NACLs na subrede de dados e security groups que se referenciam e não IPs fixos. E por último, o passo 7. Garantir que tudo isso escale. Autoscaling, concorrência do Lambda, cache no API Gateway, cada passo aqui é um tijolo na nossa fortaleza. Agora, algumas dicas profissionais, daquelas que fazem a diferença na hora de implementar. Primeiro, crie rotas bem distintas no API Gateway, tipo uma barra public com limites mais altos de sem autenticação e uma barra private, que exige autenticação JWT e tem cotas. Outra dica de ouro, use políticas IAM que negam tudo por padrão e só liberam o que for preciso com conditions. E nas subredes de dados, aquelas bem sensíveis, bloqueie a saída para a internet de vez. E claro, sempre que der, use VPC endpoints para falar com outros serviços da AWS como S3. Assim o tráfego nem sai da rede segura da Amazon. Beleza, a arquitetura está de pé, pelo menos no papel. Agora, vamos para uma verificação rápida, um teste de conhecimento para ver se os conceitos ficaram claros. E também para a gente se preparar para o diagnóstico rápido quando as coisas derem errado. Porque elas dão. Primeira pergunta, bem direta. Um security group pode permitir tráfego vindo de um IP e também de outro security group? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, sim, ele pode. E mais do que isso, referenciar um security group de origem é a prática recomendada, tá? É muito melhor do que depender de IPs que podem mudar a qualquer momento. Segunda pergunta, e a NAC? Ela mantém o estado de uma conexão? Ela é stateful? Não, de jeito nenhum. As NACLs são stateless. O que isso significa na prática? Que é preciso criar regras tanto para a entrada quanto para a saída do tráfego. Uma para a ida, outra para a volta. Última pergunta, e essa aqui é crucial para a segurança e para o bolso. Um API Gateway sem trolling, sem limite de requisições, é considerado seguro? Não, rotundamente não. Na verdade, é um risco altíssimo. Fica super vulnerável a ataques de negação de serviço, o famoso DOS, e pode gerar custos que ninguém estava esperando. É uma configuração obrigatória, ponto final. E para ajudar na hora do aperto, aqui vai uma tabela para solucionar problemas comuns. Está recebendo um erro 403 forbidden? Quase certeza que o problema está na camada de autenticação. Deu timeout? Corre para ver a camada de rede. Pode ser um VPC endpoint faltando. E se o problema for um acesso indevido ao banco de dados? A culpa da camada de permissão, seja um security group aberto demais ou uma role do IAM muito permissiva. Saber onde olhar já é metade do problema resolvido. Excelente! Já passamos pela teoria, pelos pilares, pelos testes. Agora a pergunta é como transformar tudo isso em realidade. Vamos ver um plano de ação bem prático. Que tal um plano de 14 dias? Nos primeiros 3 dias, a gente constrói a fundação, a VPC Multi-AZ, os endpoints, os security groups. Do dia 4 ao 7, a gente sobe a porta de entrada, o API Gateway com autenticação, throttling e cache. E na segunda semana, do dia 8 ao 14, a gente automatiza e começa a observar. Implementa tudo como código, adiciona regras de WAF e configura observabilidade para monitorar a latência, erros e as cotas. É um plano bem direto ao ponto. Então, para a gente fechar, vamos recapitular rapidinho os pontos-chave. O API Gateway é a nossa porta de entrada segura. Regiões e AZs são a base da resiliência. O IAM é a ferramenta para garantir o menor privilégio. E a VPC, com as NACLs e os Security Groups, é a nossa defesa em camadas. Esses são os pilares que sustentam tudo. E para terminar, eu deixo uma pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, a arquitetura atual por aí, ela é uma fortaleza de verdade ou é um convite à falha? Pensa nisso. A mudança para construir algo realmente sólido começa agora. Obrigado por acompanhar o The IT Recap.